Bom, o nosso grupo é formado pela Graziel, a Gladys e o Percy, no caso eu. Nós vamos falar sobre volumetria de precipitação, de neutralização e complexação. A mim ficou a parte de volumetria de precipitação, então eu vou utilizar nessa apresentação nas ferramentas, os programas Word e Excel também, né? E ao final vou construir uma curva de titulação no Excel, tomando como base o exercício que a gente se propôs a fazer. Tá? Então eu vou sair um pouquinho dessa tela aqui, vou abrir os programas e iniciar a minha apresentação. Vamos lá. Então, beleza. Então, a volumetria de precipitação ou titulação volumétrica é um método que se baseia na formação de um composto pouco solúvel. E essas titulações são muito utilizadas principalmente para análise de haletos, que são aqueles elementos químicos que se encontram na família, no grupo 17 da tabela periódica, e alguns íons metálicos. Bom, quais são os requisitos para se utilizar esse tipo de reação? Ela deve ser processada de forma rápida e o composto formado seja suficientemente insolúvel. Por isso, a co-titulação é importante, pois é a maneira de se saber se uma titulação é viável ou não, ou se algum erro foi cometido durante o processo de titulação de uma volumetria por precipitação. Bom, e através de um exemplo, né, que eu abri aqui o Word, já aproveitei e agilizei aqui a digitação, então é através desse exemplo que a gente vai explicar para vocês como funciona. O exemplo a ser mencionado é o da titulação de cloro, com íon de prata. E nesse caso, a curva de titulação, essa aqui, né, eu fiz isso aqui, ela é obtida tomando seu pH de prata ou de cloro, né, em função do volume do titulante. O que vem assim é o titulante? O titulante é uma solução que é colocada na bureta para que ocorra a reação de titulação. É a solução conhecida, é a solução básica. E o titulado é a solução que está no Erlenmeyer, ao qual é adicionado o indicador ácido-base. É aquilo que quer se descobrir. Esse indicador ácido-base é uma substância química utilizada apenas para saber se o pH da solução é ácido, né, ou básico ou neutro. Né? Geralmente as soluções as soluções indicadoras servem apenas para indicar se as soluções se encontram nessas faixas de pH, no caso de menor que 7, né? Menos que 7, maior que 7 e 7. Né? Menor que 7 é mais ácido, né? Maior que 7, mais básico, certo? Então, nos laboratórios de química, a gente costuma utilizar normalmente a fenolftaleína, né? Que se apresenta incolor em meio neutro e ácido, e apresenta uma coloração rosa em meio... Não, eles apresentam uma coloração neutra em incolor em meio neutro e ácido, e apresenta uma coloração rosa em meio básico. E a fita de pH, que é uma fita que é apresentada em diversos quadrinhos, né? Quando embebida em uma solução, cada quadrinho muda para uma cor diferente. Essas cores são então comparadas com uma escala que vem impressa na embalagem, podendo medir o pH com mais precisão em faixas menores de pH. Então, para isso, a gente vai utilizar, eu utilizei aqui um exemplo tomado do livro do Bacan, tá? Ele é teoricamente simples, mas é bem legal para a gente apresentar um método para vocês. Então, eu aproveitei a digitação aqui, né, para agilizar na gravação. Então, 50 ml de cloreto de sódio a 0,1 molar são titulados com solução de nitrato de prata, a 0,5 molar também. Calcular os valores da concentração de prata e o pH da solução quando os seguintes volumes de uma solução de nitrato de prata são adicionados. Bom, aqui nós temos 4 medidas, né? Então, quando o nitrato de prata ainda não está adicionado
no titulado, né, no LMR, a 25 ml, né, quando 25 ml saiu da bureta, a 50 ml, que na verdade vai ser o ponto de equivalência, né, que é o ponto onde as concentrações o pH de prata e cloro vão ser as mesmas, né, é o ponto de equilíbrio da reação, e a 75 ml. Então, o volume de prata a 0 ml, ou seja, ainda está na bureta, não foi adicionado ao titulado, né? Nesse ponto, tem-se aqui uma solução de 0,1 molar de cloreto de prata, de sódio, e, portanto, a concentração de íons de cloro é igual a 0,1 molar. Claro, se não foi adicionado nada ainda, né? A gente vai ter a concentração de cloro nesse ponto, 0,1 molar. Então, eu montei aqui no Excel os cálculos, né, para calcular o pH. Então, aqui, nesse ponto, o cálculo do pH a 0,1 molar. Né? Nesse ponto, eu já montei aqui a fórmula no Excel para calcular o pH, no caso é menos log vezes a concentração de cloro, aqui é 0,1, certo? O pH de cloro, nesse estado inicial, né, que não foi adicionado o nitrato de prata, é 1. Então, vou colocar 1 aqui no ponto de interrogação. 1. Beleza? Tá. E quando eu adiciono 25 ml de nitrato de prata. Nesse ponto, né, o cloro é igual ao cloro em excesso, né, mais o cloro proveniente da solubilidade do precipitado. Então tem essa fórmula aqui, tá? Onde o cloro é menos em excesso é a concentração de cloreto em excesso, de cloreto em excesso. Então, como que eu vou calcular os íons, como os íons de Ag de prata, né, mais e cloro menos reagem mol a mol? Tem-se essa fórmula aqui, certo? Por outro lado, tem-se também que o cloro, a concentração de cloro proveniente da solubilidade do precipitado é igual à concentração de prata. Uma vez que cada mol de cloro dissolvido corresponde à dissolução de um mol de prata, substituindo os valores informados na equação. Então, eu montei a equação aqui no Word, né? Então, eu vou formar agora alguns valores aqui que se pede, né? O volume do cloro vezes a molaridade do cloro menos o volume de prata mais vezes a molaridade de prata dividido pelo volume de cloro mais o volume de prata. Bom, quais são os dados que eu vou informar? São esses aqui, ó, né? Então, eu vou zerar aqui, né, só para vocês verem o cálculo. Então, eu falei que o cloro no LME é 50 ml, certo? A molaridade dele é 0,1 molar, né? Qual o volume de prata? São os 25 ml adicionados da bureta no LME. A solução também a molaridade de prata, nesse caso, é 0,1. Então, ele já calculou aqui, ó, a concentração de cloro. Está aqui a fórmula. Eu passei aqui para o Excel, né? Então, essa é a fórmula que vocês viram aqui, ó, tá? Opa, voltou. Tinha dado uma travadinha aqui no programa. Beleza? Então tá aqui, ó. Na verdade é 3 vezes 10 na menos 2. Né? Então tá aqui, ó. Aqui foi utilizado 50 ml de cloro, como lá no Excel, né? 0,1 molar de cloreto de sódio, 0,1
nitrato de prata a 25 ml da solução. Então tá aqui, né? Então lá deu 3,33 vezes 10 na menos 2. Bom, para se calcular a concentração de prata, substitui-se o valor da concentração de cloro, né, que a gente achou aqui, né, na expressão do produto de solubilidade do cloreto de prata. Então, o KS aqui seria a concentração de prata mais vezes a concentração de cloro. Tem-se que o KS para o cloreto de prata é 1,56 vezes 10 na menos 10. Então eu vou isolar aqui, né, como eu quero saber a concentração de prata, eu vou isolar aqui na equação, que seria 1,56 vezes 10 na 10 dividido pela concentração de cloro que eu achei a 25 ml. Quanto é que é a concentração de prata? Vamos lá, fazendo o Excel. Na verdade eu já fiz, né? Aqui, ó. A concentração, então, seria aqui, ó, o KS dividido por, na célula aí 17, dividido pela concentração de cloro. Então, só vou mudar um valor aqui para vocês verem o cálculo. Ó. Já mudou. Vou voltar lá, 0,1. Né? Então, tá aqui, ó. Seria 4,68 vezes 10 na menos 9. Esse seria a concentração de prata. Eu passei para cá, tá aqui, ó, essa a fórmula, né? Tá aqui célula C20 dividido pela célula E17, me deu esse valor já, tá aqui. E para achar, então, o pH, para achar o pH de prata, basta seguir aquela fórmula ali, né, do menos log vezes a concentração de prata. Vai me dar 8,32. Vamos ver. Vamos passar para lá. Então, peraí. 4,68 vezes 10 na menos 9. Então, opa. Isso. Aqui. Exatamente isso. Coloquei menos 3 aqui, mas é menos 9. Né? Que vai dar 4,68 vezes 10 na menos 9. O pH, então já achei lá, né? Arredondando aqui seria 8,33. Né? Então, vou mudar aqui 8,33. Certo? E agora, como eu calculo o pH de cloro? O pH de cloro tem aqui a concentração que eu já achei, né? 3,33 vezes 10 na menos 2. Eu coloquei aqui todas as casas decimais possíveis aqui. Então, para achar o pH nesse ponto, né, do cloro a 25 ml é 1,48, arredondando. Né? Aqui, ó. Tá aqui a fórmula, né? Beleza? Vamos continuar. Vamos lá para o Word. Então, o pH aqui do cloro é 1,48. Bom, agora a gente vai adicionar 50 ml de nitrato de prata no LME. Né? Nesse ponto é o ponto de equivalência da titulação. Né? Todo o cloro menos e toda a prata provém somente da solubilidade do precipitado. Deixa eu mudar aqui. Um errinho. E as concentrações são iguais nesse ponto. Tá? Então, substituindo a expressão, na expressão do produto de solubilidade, tem esse aqui, o KS, né,
nitrato do cloreto de prata é 1,56 vezes 10 na menos 10. Quanto é que é o na verdade, aqui é a prata elevado ao quadrado, porque na verdade são 50 são duas vezes 25 ml, certo? Então teremos a concentração de, vamos lá, para o Excel. Então aqui, ó. Então aqui essa a concentração de prata nesse ponto, né? Eu mudei aqui, fiz a fórmula também, é a raiz, né? Raiz quadrada de 1,56. Então eu vou aqui, ó, 1,56 vezes 10 na menos 10, né? A raiz quadrada está aqui, é 1,24 a 50 ml, tá? Como é que eu faço o cálculo? Como é que eu faço o cálculo para achar o pH de prata? Então vamos lá. É o log, né, aqui, ó, de 1,24. Eu vou pegar aqui, vou copiar a célula e vou jogar aqui. Ah, não deu muito certo, vamos lá de novo. É igual a 1,24 vezes 10 na menos 5. Chapeuzinho menos 5. Opa, vamos lá. Acho que deu um errinho aqui. Teria que dar, na verdade, o pH aqui teria que dar 4,9. Vamos ver o que aconteceu aqui. Onde que tá pegando? É log de J28. Aqui. Isso aí, beleza. Fechou. 4,90, que eu não tinha colado, não tinha colocado o sinalzinho de igual ali. Então, nesse ponto há o ponto de equivalência e o pH da concentração de prata, né, 50 ml, nesse ponto é esse aqui, 4,90, certo? E, como eu já havia falado, né, deve ser a mesma, né, deve ser a mesma pro cloro. Então, vamos lá também. Vamos copiar aqui a concentração. Opa. Sinalzinho de igual aqui. Agora, a gente vai quer saber qual é a concentração o pH de prata e cloro quando já passamos o ponto de viragem, né, o ponto de equivalência. Que no caso já temos de nitrato de prata 75 ml. Então aqui iremos calcular as concentrações de prata e cloro nos pontos que ocorrem após o ponto de equivalência da titulação. Segundo Bacan, é conveniente calcular inicialmente a concentração de íons de prata, pois são esses íons que estão em excesso após o ponto de equivalência. A concentração total de íons de prata na solução é igual, ou será igual, à concentração de íons de prata em excesso, mais a concentração de íons de prata proveniente da solubilidade do precipitado de cloreto de prata. Então tá aqui essa é a fórmula, né, em que a concentração de prata em excesso é a concentração de íons de prata em excesso e a concentração de íons provenientes da solubilidade do precipitado. Então está aqui a fórmula, né? Uma vez que cada mol de prata dissolvidos ocorre a dissolução de 1 mol de cloro, tem-se o quê? Que
a concentração de prata proveniente da subunidade do precipitado é igual à concentração de cloro. Então, nesse caso, sabe-se também que a concentração de excesso de prata é maior que a concentração de prata da solubilidade do precipitado. Então, vou substituir aqui, né, nessa fórmula também. Né, aqui estão os valores, né, 75 ml a 0,1 molar. Né, a gente subtrai do volume de cloro vezes a concentração, 0,1, né, dividido pelo volume de nitrato de prata, né, mais 25 ml. Tá? É isso aí. Vamos ver aqui. No Excel, fórmula 70. Aqui, ó. Desculpa, tem um errinho aqui, hein, nessa fórmula. Eu vi aqui um 25, não é 25, é 50. Então, que é o volume de cloro, né, no LMR. Então, vamos calcular a concentração de prata nessa fórmula aqui, ó. Eu só digitei aqui, né, e fiz a fórmula aqui no Excel, que está aqui, ó. Então, só vou substituir os valores aqui para vocês verem como foi feita a fórmula. Então, eu vou apagar. Então, é 75 ml de cloro a 0,1 molar, 50 ml, assim, de cloro é 50 a 0,1, prata é 75 ml a 0,1 molar. Deu um errinho aqui. Tá, eu passei, eu joguei os valores, tá errado aqui, é 75, aqui é 50, isso, é só mudar aqui é prata. São errinhos que acontecem a primeira vez, né, que a gente tá fazendo um vídeo assim, a gente fica um pouquinho nervoso, mas é normal. Aí, beleza. Então tá. Aqui chegamos a 2 vezes 10, né, na menos 2. Então, para achar o pH da prata, está aqui a concentração, né? Para achar a forma, vamos jogar para cá. Jogar para cá a concentração de prata achada. Então, vai me dar lá o pH da prata de 1,69. Aqui, no caso, 1,70, né? Nós arredondamos. E o pH a 75 ml de cloro, né, é igual tá aqui, ó. A gente para achar a concentração, eu vou dividir 1,56 aqui, né? 1,56 por 2 para achar a concentração de cloro. Então, vamos lá. Seria esse dividido por esse. Já vai me dar o cálculo do pH do cloro, né, que dá 8,10, 8,11. Então tá aí, né, a gente calculou as concentrações a 25 a 0, né? A concentração aqui, a concentração o cálculo do pH de prata a 0 também é 0,1 molar, né? Então tá, então calculamos a concentração em 25 ml com a concentração de prata
e cloro a 25 ml, né, de 50 ml, no caso do ponto de equivalência, está aqui, e a 75 ml a ponto, após o ponto de equivalência. Bom, vamos lá para o Excel ver os gráficos. Bom, aqui eu montei calculei, né, todas esses valores aqui foram calculados utilizando as formas apresentadas aqui para vocês. Eu vou só zerar aqui, ó. Eu coloquei uma coluna como referência aqui, mas só para vocês verem que todos os valores aqui foram calculados, né? Foram pegos esses valores para fazer o gráfico da titulação. Tá? Só vou digitar os meus valores aqui, para vocês verem que foram utilizadas as fórmulas do problema para a construção desses concentração de prata e cloro e os seus respectivos pHs nesses volumes de nitrato de prata. Então, aqui eu fiz dois gráficos aqui, a volumetria de precipitação, o pH do íon de prata, né, e a volumetria de precipitação, né, o que a gente está explicando. Aqui a curva do pH do íon de cloro pelo volume de nitrato de prata. Então eu vou... e aqui uma comparação, né? Onde a gente pode ver aqui, onde o ponto de equivalência, que é aqui, ó, onde o pH de cloro e de prata, né, que aqui é 50, exatamente 50 aqui é o ponto de equivalência da reação, certo? Então eu fiz esses gráficos aqui, vou tentar fazer rapidinho. Aqui é a volumetria de precipitação, o pH de íon de prata. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa coluna aqui, seguro a tecla Ctrl pressionada e o pH aqui, né? Eu quero utilizar essas duas colunas. Já me dá uma pré-visualização do gráfico. Eu vou dar OK aqui, né? Ó, beleza, já saí aqui. Claro que eu não vou... como o intuito, na verdade, não é a formatação do gráfico, senão a gente também vai ficar um vídeo muito grande, mas assim, ó, tá aí, né? A gente pode formatar melhor esse gráfico aqui. Aqui, ó, clicando no sinalzinho de mais aqui, eu vou colocar no meus eixos, né? Aqui embaixo, como eu coloquei aqui, ó, volume de nitrato de prata. Eu posso inserir um título aqui, né? Claro, é sempre importante para caracterizar bem os eixos e uma melhor visualização do gráfico. Como aqui também, né? E aqui o pH, o íon de prata. Da mesma maneira, eu posso... vou fazer a seleção aqui, poderia selecionar essa coluna e essa aqui, segundo a tecla Ctrl pressionada, e seleciono a coluna do pH de cloro. Então vamos lá, inserir gráfico. Aí, ó, já me dá uma visualização do gráfico, tá? Vou dar OK aqui, beleza. Vou puxar o gráfico aqui para baixo. Aqui. Para fazer esse gráfico aqui, né, mostrar... É legal ter essa curva aqui, né, que me mostra bem o ponto de equivalência. Eu achei bem legal
esse gráfico aqui. Então, para isso, eu vou ter que selecionar três colunas, né? A coluna aqui, tomando como o eixo, o eixo X, a volumetria de nitrato de prata, né? E o eixo Y, o eixo Y, eu vou selecionar o pH de Ag+, né? E o pH de cloro menos. Vou lá, inserir gráfico. Esse gráfico melhor caracteriza o que eu quero mostrar, né? Que é a curva de titulação. Dou OK aqui. Então, como eu falei para vocês, aqui eu clico no sinalzinho de mais aqui, posso adicionar aqui o, o título, né? Aqui, mais opções, então posso incrementar bem o gráfico aí. Mas é isso aí, né? Vamos ver o que mais aqui. Bom, então algumas observações, né? Quanto que a gente pôde constatar aqui na apresentação do trabalho. E quanto maior for essa variação, mais favorável a variação. Aqui, tá aqui. Os resultados indicam então uma rápida mudança do pH ou de prata na região do ponto de equivalência. Aqui, não, né? Aqui. Então, de fato, quando são adicionados de 49,9 a 50,1 ml de solução padrão de nitrato de prata, observa-se uma variação do pH igual a 2,81 unidades. Aqui, ó. Aqui, ó. Né? Mais ou menos aqui, ó. E observa-se então que é uma mudança relativamente grande, né? Então quer dizer que o ponto de que excedeu o ponto de equivalência, né? Ou seja, a mais nitrato de prata nesse ponto aqui. Então, quanto maior for essa variação, mais favorável à titulação, porque isso provoca um menor erro de titulação para uma dada diferença do pH de prata no ponto final, né? Então, quais são os fatores que afetam a curva de titulação? O perfil das curvas de titulação é geralmente afetado pelas concentrações dos reagentes. Então, a variação de pH nas nossas proximidades do ponto de equivalência, mais acentuado na curva de uma solução, né, de cloreto de sódio a 0,1 molar, com nitrato de prata a 0,1 do que na curva de titulação de uma solução de cloro 1 vezes 10 na menos 3. Bom, é isso aí. Bom, vamos ver o que mais a gente pode complementar aí. Então, outra maneira de se detectar o ponto final de uma titulação de precipitação é através da formação de um precipitado colorido. Como a gente fez num laboratório de química algumas semanas atrás, né, onde se formou um precipitado de cor laranja, né, no final do LMR. Então, esse precipitado vermelho que indica o ponto final da volumetria de precipitação. Ele deve ser insolúvel para que fique bem caracterizado esse tipo de reação. Bom, gente, meu trabalho é esse. Eu acho que, concluindo, foi bem, apesar de ser bem estressante. Deixa eu voltar lá para a telinha voltar aqui para
tirar a captura de tela aqui. Então, aí. Eu achei bem interessante essa forma de apresentação. Claro que a gente não é mestre nisso, mas a gente batalhou bastante para chegar até aqui. Valeu. Acho que essa prática valeu a pena, porque força realmente a gente a pesquisar, a procurar entender, né? Deu um certo trabalhinho aí na questão da, da, da construção das fórmulas, né? Mas a gente procurou dar o máximo aí, né? Então, utilizamos o exemplo do livro do Bacan, que a professora utiliza para a apresentação das aulas, mas foi legal, acho que atingiu os objetivos, né? A gente construiu aí, procurou de uma forma bem esquemática, tranquila e simples, apresentar para vocês o que a gente entendeu, né? E é isso aí. Então, muito obrigado pela paciência aí e é isso aí.